vezes sair deste estado de desânimo não é fácil, porque as circunstâncias da vida não são fáceis, porque às vezes há dificuldade em ver a luz ao fundo do túnel, ou simplesmente porque culturalmente nós somos pessoas pessimistas e tristes. Então, o pessimismo surge quando prolongamos o estado de desânimo em que nos encontramos, e o pessimismo afeta vários aspectos da nossa vida. O pessimismo muda a nossa visão em relação à vida e a tudo a que o rodeia. Quando estamos perdidos no pessimismo, não conseguimos ver nenhuma oportunidade, nenhuma solução, nem sequer conseguimos ter novas experiências. Sendo assim, o pessimismo coloca o nosso futuro em perigo, porque o pessimismo torna-nos incapazes de enfrentar a vida e assim deixamos escapar oportunidades maravilhosas. O pessimismo leva-nos a desperdiçar tudo aquilo em que poderíamos dar mais de nós mesmos, as circunstâncias onde poderíamos ser melhores. O pessimismo muda a nossa maneira de escutar, porque enquanto estivermos neste estado de tristeza ou de desânimo, tudo o que ouvirmos é exagerado pelos nossos ouvidos. Então, quando alguém nos diz algo de negativo ou que nos falem mal, nós exageramos o que aconteceu, provocando uma enorme sensação de mal-estar. O pessimismo muda a nossa maneira de falar, porque nestes momentos da nossa boca saem palavras tristes e que refletem o estado de pessimismo absoluto que estamos a sentir. Palavras como ninguém me valoriza, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, todo mundo está contra mim, são frases que verbalizamos quando estamos num estado mais pessimista. E, portanto, estas palavras desanimam-nos ainda mais e mantêm-nos presos ao estado de pessimismo em que estamos. O pessimismo afeta as nossas relações pessoais, porque temos então tendência para nos isolar e deixarmos de conviver com aqueles que nós mais gostamos. O pessimismo e os pensamentos negativos dificultam a cura. E, sendo que a saúde é o resultado dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos, porque nós somos aquilo que pensamos, o pessimismo gera um pensamento negativo que se pode transformar em doença. Pensamentos negativos repetitivos podem afetar o nosso equilíbrio emocional e promover a negatividade, especializando as redes neuronais para a desgraça, infortúnio e desesperança. Ou seja, quando nós estamos repetidamente a ter pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos de desânimo, situações de desespero ou de angústia, cerebralmente formam-se autoestradas de desânimo. Então, o que é que acontece? Nós somos criaturas de hábitos. Por isso, rapidamente nos acostumamos a uma forma de fazer as coisas, ou de agir, ou de sentir. E então construímos hábitos de acordo com aquilo que vamos pensando. Então, os pensamentos negativos são como ervas daninhas, porque se enraizam em nós sem nenhum tipo de consciência daquilo que se está a acontecer. E o efeito cumulativo destes pequenos pensamentos negativos cria uma estrutura mental que é especializada na negatividade, criando estas tais redes neuronais que se tornam especialistas em avaliar negativamente as situações da nossa vida. Porque o nosso cérebro é plástico, o nosso cérebro tem uma característica que se chama neuroplasticidade, que significa que é capaz de modificar a estrutura ou a função. Por isso é que hoje em dia uma pessoa que seja tetraplégica é possível voltar a sentir alguma coisa, exatamente por causa desta neuroplasticidade. Portanto, o que é perigoso aqui? É que se os pensamentos criam conexões neuronais, se nós tivermos o mesmo pensamento muitas vezes, então a conexão associada a este tipo de pensamento vai se fortalecendo. Então, vamos abrir a tal autoestrada, como eu vos disse, mas a autoestrada do desânimo. Portanto, pensamento após pensamento, vamos construindo um padrão destrutivo de pensar. E então, resulta nisto.
As pessoas negativas continuam cada vez mais negativas porque têm sempre um problema para cada solução. O pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade, enquanto que o otimista vê em cada calamidade uma oportunidade. E reparem, nunca um pessimista descobriu os segredos das estrelas, nem velejou para uma terra inexplorada, nem abriu um novo céu para o espírito humano. Porquê? Porque se penso em problemas, tenho problemas. Se penso em soluções, tenho soluções. Se, ao longo destes tempo que eu vou falar, conseguirem entender isto do ponto de vista físico, porque eu vou-vos explicar isto em termos de física quântica, significa que a nossa vida começa a ser muito mais fácil, porque então significa que eu consigo mudar a minha forma de pensar para que a minha vida seja mais fácil. Ok? Estão acordados? Então, tudo o que o homem consegue ou deixa de conseguir é o resultado direto dos seus pensamentos. Porque o pensamento positivo pode vir naturalmente para algumas pessoas, mas também pode ser aprendido e cultivado. Então, muda os seus pensamentos e mudará o seu mundo. Este é um indivíduo que é um businessman bastante conhecido nos Estados Unidos. O que é que isto significa? Significa que nós podemos nos educar para ter pensamentos adequados e, portanto, sermos mais felizes, inclusivamente mais bem-sucedidos, nomeadamente a nível profissional. Que é o que ele fala, é a nível profissional. Então, o destino é moldado pela força do pensamento. Portanto, dizemos, pense sempre positivo. Já Buda, embora esta imagem seja uma imagem moderna, Buda dizia que é capaz quem pensa que é capaz. E então eu digo-vos, acreditem sempre. E se disserem que você é incapaz, reúna, pois, todas as forças para mostrar que consegue. Porque as pessoas tornam-se realmente extraordinárias quando começam a pensar que conseguem fazer as coisas. Quando acreditam em si mesmas, adquirem o primeiro segredo do sucesso. Reparem, vejam este sketch de um filme, não se vê muito bem, mas pronto. Eu vou explicando o filme. Então, o Will Smith é abandonado pela mulher e precisa de encontrar uma solução para a sua vida, não tem trabalho, vende equipamentos médicos e os equipamentos que vende estão avariados, não tem dinheiro para comprar o resto do equipamento, vê-se algumas cenas do filme a dormir em casas de banho, de centros comerciais e a explicar ao filho um pouco como aquele filme da Vida é Bela que eles estão em cenário de guerra e o pai consegue fazer crer ao filho que é um jogo. Então aqui também ele consegue fazer crer ao filho que estão a jogar. Um dia vão dormir ali, outro dia vão dormir ali, como se fosse um acampamento. E, basicamente, o que ele está a dizer ao filho é que nunca deixes que ninguém te diga que tu não consegues, nem eu próprio. Porquê? Porque ele estava a jogar basquete e o filho não conseguiu e ele disse-lhe que ele não conseguia jogar basquete. Então, a certa altura, ele apercebe-se do erro que fez e daquilo que disse ao filho e diz-lhe que nunca deixe que ninguém lhe diga que não consegue. O que somos é consequência daquilo que pensamos. Tendo em conta isto, uma das coisas que nós fazemos em consulta é a dieta do pensamento positivo. E estão a ver aqui, na primeira semana e 30 dias depois, continuamos com o nosso pensamento positivo. Bom, então nós somos aquilo que escolhemos ser, desde o mais profundo do nosso ser.